Ora viva! Estão todos bem dispostos e preparados para mais uma história vitória? Eu estou preparada. E vocês? Hoje trago-vos o livro O Que Porquê e Outras Histórias. E escolhi para vocês a Revolução das Letras. Preparados para esta nova viagem? Vamos lá! Desde pequenas que ensinavam às letras a ordem alfabética. Quando elas perguntavam às letras grandes por que é que os A's haviam de ser sempre os primeiros e os Z's sempre os últimos e não outros, por exemplo, os P's os primeiros e os T's os últimos, ou os S's ou os J's ou outros quaisquer, as letras grandes diziam-lhes que tanto fazia. Na verdade, tanto fazia, mas o facto é que os A's é que eram sempre os primeiros e os D's sempre os últimos. Mas havia mais. Havia duas espécies de letras. As vogais, por um lado, que eram só 5, e as consoantes, chamada a esmagadora maioria, do outro lado. As privilegiadas eram as vogais. Na palavra privilegiado, por exemplo, isto eram as contas que as letras faziam. Só os I's apareciam 3 vezes. E o A uma, e o E e o O também uma cada um. E embora a palavra privilegiado tivesse na sua constituição 6 vogais e outras 6 consoantes, das vogais só ficava de fora o U, uma semivogal, ao passo que das consoantes ficavam de fora ao todo 13. Já na palavra trabalhar era o contrário. Havia 6 consoantes e só uma vogal, o A, que andava de uma sílaba para a outra para parecer que havia lá muitas vogais a trabalhar. A certa altura, com o auxílio dos amigos números, todas as letras começaram a fazer destas contas à vida delas. As vogais podiam entrar em toda a parte, quer dizer, em todas as palavras, e até tinham palavras só para elas. E as consoantes não. Algumas consoantes praticamente nem entravam em palavra nenhuma, como o X ou o Q. E com as palavras sucedia o mesmo, porque havia palavras que nem sequer havia, como a palavra migol, ou a palavra epipabaquígrafo, e outras que só havia lá fora no estrangeiro, como a palavra pulse ou as palavras Winston Churchill. A televisão e os jornais começaram a fazer reportagens e a ouvir as queixas das letras. Ao mesmo tempo, as consoantes começaram a organizar-se, constituindo-se em secretariado, que é um secretariado só constituído por consoantes. Os jornais descobriram dramas terríveis em algumas frases. Numa frase havia um C de cedilha e um D muito amigos e que não podiam encontrar-se para conversar senão às escondidas, porque se metia sempre uma vogal no meio deles, como por exemplo o I, que se metia sempre no meio deles na palavra metediço, por causa do formato do pau do I e da pintinha de cabelo por cima. E por estar sempre a meter no meio, tinham posto ao I a alcunha de pau de cabeleira. Aliás, as vogais tinham tanto medo das consoantes, que eram muitas mais, que só muito raramente as deixavam andar juntas. E só as de mais confiança, como o H, que era meio vogal,
Até que um dia o dono do alfabeto, que era quem escrevia com ele, reuniu os seus gramáticos e disse: façam qualquer coisa, senão as letras revoltam-se. Ainda fazem alguma cooperativa e começam a escrever sozinhas. Mas, por mais leis que os gramáticos fizessem, nunca mais conseguiram meter as letras na ordem alfabética. E depois, as letras revoltaram-se. Revoltaram-se as palavras, e depois os livros, e depois as bibliotecas, e depois tudo. E Vitória, acabou-se a história. O que é que acharam desta história? Dá muito que pensar, não dá? Vamos refletir um pouco sobre esta história da Revolução das Letras. É parecida com o quê? O que aconteceu no nosso país? Sabem? Vamos pensar sobre isso. Ficamos então a aguardar as vossas reflexões. Beijinhos para todos.